Olá! Mais uma edição do nosso Papo com Gigantes, esse podcast que traz aqui para essa bancada personalidades influentes da nossa cidade, na área que atuam profissionalmente e também na área humanitária. Hoje, com muito prazer, a gente recebe um gigante, um professor de alto nível intelectual e humanista. Estou falando do professor e escritor e o Diogo vai ler o currículo dele. Professor Ayrton de Souza. Professor Ayrton de Souza é nada mais, nada menos do que professor, né? Professor na época que fazer bullying ainda era permitido, né? Exatamente. Escritor, roteirista, cineasta, né? Faltou o que mais, professor? Olha, eu só não sou chefe de cozinha, eu sou um péssimo cozinheiro, mas o resto a gente vai fazer alguma coisa. Professor Ayrton foi meu professor na minha adolescência e é com extremo carinho, com extrema gratidão que a gente o recebe aqui. Sejam bem-vindos, viu, professor? Eu agradeço muitíssimo a receptividade, né? É um prazer imenso estar também com duas personalidades aqui diante de mim para a gente bater um papo, né? Graças a Deus que ele não foi meu professor. Se fosse, ele nem aqui estaria. Ele era um aluno. Você era custoso, Diogo? Pouco desejável. Não, eu também fui custoso, né? Ele estava ali contando ali que uma vez ele dava aula de inglês, ele mandou traduzir a Bíblia. Tanto que eu era levado. Mas eu só queria fazer uma observação no que você está dizendo. Os piores alunos que eu tive dentro de sala de aula são meus amigos hoje. Olha só. Exatamente. Por quê? Porque são ótimas pessoas. Elas não é umas porcaria como aluno, mas são pessoas fantásticas. Mas o senhor sabe que eu tenho uma questão que hoje eu analiso, né? Hoje eu vejo quanto eu perdi tempo na escola. E é assim, gente, deixando aqui a ressalva que a escola é uma instituição importantíssima e as pessoas não dão valor nos professores e na instituição como deveria. Mas eu era um cara que tinha um nível intelectual um pouco maior do que as pessoas, né? Do que a grade curricular da minha época. Então, eu passava em tudo sem esforço e achava a escola muito desinteressante. Era um menino bom de nota, né? Ruim de comportamento, mas bom de nota. Política do boi. Tá certo. Tem essa, professor? O aluno que não estuda e passa? Isso tem demais da conta. Muito aluno está fazendo bolinha de papel para jogar nos colegas e de repente a nota dele lá em cima. Isso tem demais. São os chamados superdotados? Olha, nem todo mundo tem aquela necessidade de ficar ralando, estudando aquela coisa toda. Nem todo mundo tem isso. Tem gente que dá uma olhada ali e já aprende tudo, né? E você tem exemplos aí nas mais diferentes áreas de pessoas que assimilam conhecimento, um texto. Eu, particularmente, eu escrevo algo, às vezes eu escrevo papel para mim num filme, depois eu não decoro a minha fala. Eu sei que tem gente que bate o olho uma vez já decora o texto. Eu tenho um irmão que tem um método diferenciado. Eu tenho um irmão, mando um abraço aqui pro meu irmão Daniel Gomes, é policial, o Cabo Gomes. Perfeito. E ele certa vez, quando ele foi estudar para entrar na polícia, ele comprou uma apostila. E ele comprou essa apostila, um calhamaço assim, e pôs o óculos em cima da apostila, igual eu pus aqui, e nunca abriu a apostila. Aí foi e passou. Eu acho que o óculos dele absorveu tudo da provável. apostila. Passou para ele assimilou depois. Professor Ayrton, a gente começou já batendo papo, mas nós pulamos uma etapa fundamental aqui do nosso podcast. Nós queremos ouvir a sua história desde o surgimento do professor Ayrton no plano terreno até os dias de hoje. Conta para nós. Bom, eu nasci em Bambuí, Minas Gerais, né? Uma cidadezinha perto de do Leste. Terra do Leste, do Alisson Paulinelli. Exatamente. Ali perto de Campos Altos, né? A nossa referência, né? Então, nasci lá. Lá eu fiz os primeiros anos de escola, né? Até o ensino. Eu tenho que me organizar. Ensino Fundamental 1 eu fiz lá e depois eu vim para cá. A família do meu avô, né? Tinha mudado para Ituiutaba e de repente resolveram fazer o caminho até Uberaba. Então eles ficaram localizados aqui. E como assim faltava muita oportunidade lá na minha terra, né, de estudo, essa coisa toda, de trabalho, eu vim para cá, para tentar alguma coisa por aqui. Então aqui eu fiz o ensino médio, né, que hoje em dia continua ensino médio, acho que não mudou o nome não.
Aqui eu fiz ensino médio, fiz o curso de letras, né? Comecei na antiga FISTA, Faculdade de São Tomás de Aquino, né? Aqui eu me casei, tá? Fui casado por algumas décadas. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho com 40 e uma filha com 38, 4 netos, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma neta no paralelo, que não é de sangue, mas é neta do mesmo jeito, né? E às vezes eu prefiro ela às outras. Pode falar isso não, que dá ciúme. Sem sombra de dúvidas, né? E eu sou professor, né? Eu estou em sala de aula há 42 anos. Coincidentemente, este ano não estou em sala de aula, né? Mas já 42 para 43 anos em sala de aula, né? E comecei assim a minha escrita oficialmente, eu comecei a publiquei o primeiro livro em 2003, mais ou menos, oficialmente. E depois vieram outras publicações. No ano de 2015, nós fundamos uma produtora de cinema chamada Urucubaca Filmes. Muito criativíssimo, extremamente, né? E é uma praga isso aí, viu? Quem entra nessa Urucubaca, Deus me parece que é cabeça de burro enterrada, né? Essa coisa, né? Mais ou menos isso. E já produzimos alguma coisa, produzimos curta-metragem, longa-metragem, né? E eu estou aí. Ainda continuo dando umas aulas, às vezes mexo com revisão de texto, e escrevendo muito. Escrevendo muito, né? Muito. Hoje a sua atividade laboral principal é a de escritor, né? Basicamente, sim. Apesar de ser um estupendo professor, eu falo porque fui seu aluno. Eu agradeço. E eu sei da capacidade, né? Além de ser um professor que tem uma didática muito bacana de transferência de conhecimento, o senhor é um amigão. Que eu me volto lá no Colégio Oswaldo Cruz, no COC, quando o senhor era meu professor, e eu fiquei muito feliz quando o Diogo trouxe essa proposta. Não, vamos entrevistar o professor Ayrton. Eu falei, o professor Ayrton foi meu professor. Eu acho que da minha safra o senhor foi professor, né? De muitos, né? Sim. E quem é seu aluno nunca esquece, né? Aquele professor marcado. Beleza. 2 professores naquela época que marcaram a minha vida, era você, professor Namir. Sim, professor Namir, professor de História. Exatamente. Então, professor, eu fico vendo, né? Porque parece que o tempo para o senhor não passa. O mesmo sorriso, o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma abordagem, né? O professor, ele é... Eu sou daqueles defensores que o rei tinha que reverenciar, como é lá no Japão, para o professor. O professor é uma entidade fundamental na evolução de um povo, né? E o senhor é um exímio professor, e eu estou doido para ler também as suas obras, conhecer todo o seu trabalho. Faz tempo que a gente não se encontra, e é um prazer recebê-lo aqui, né? Estou aqui, Ayrton de Souza. Os melhores anos são aqueles das incertezas, né? Sim. Então é um modelador, né? Esse é de autoajuda? Não. Tô brincando. Não tenho autoajuda. O professor Ayrton é um modelo, né? Não é à toa que ele está na bancada. Vocês sabem que aqui no Papo com Gigantes são personalidades incríveis da nossa cidade que a gente gostaria de levar para os nossos seguidores, aos nossos telespectadores que estão nos assistindo aqui. Diogo, sensacional. Antes de prosseguir, a gente esqueceu todas as vezes pedir para seguir a página. Vamos lá. Chama o Merchan para as páginas. Chama o Merchan, né? Nosso Papo com Gigantes está aportado no YouTube, no @dupla Cássio Facuri Leon. É uma dupla sertaneja com que eu faço parte. E vai lá, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber as nossas edições e as nossas notícias. E esse Papo com Gigantes é para trazer conhecimento e exemplos a serem seguidos para você, para os seus amigos. Se puder, curta e compartilhe com seus amigos as nossas edições. E siga também no Instagram, né? Cássio Facuri Cantor, Diogo Lapaiva e... Ayrton de Souza Oficial. Ayrton de Souza Oficial, é ele. Esse jovem que vos fala é o Ayrton de Souza. Foi professor do meu irmão também, o senhor deve lembrar dele. Eu acredito que sim. Ele chama Delman. Sim. Tinha até uma piada interna que fazia...
que era o Delman de fone de ouvido, que ele era... É típico do professor Ayrton, como é que é? Eu sei. Ele era assim, ele era só um fiapo, mas era um cara inteligente. Ele terminou, se eu não me engano, o ensino médio com 13 ou 12 anos. Ele entrou na segunda série com 4 anos, sabia ler, escrever, somar, multiplicar. Maravilha. É diferente. Delman, perfeito. Professor, aqui entrou, a sabatina começa, né? Fique à vontade. Como professor e como escritor, o senhor reconhece na política pública educacional brasileira estabilidade? Não. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita. Tá? Não só em relação aos alunos, mas também em relação a professores, em relação às instituições. Eu acho que tem um trabalho gigante aí a ser feito se a gente quiser se tornar uma nação cada vez mais competitiva nesse quesito intelectual, né? De formar cientistas, pesquisadores e tudo mais. Então, há lacunas aí a serem preenchidas. Tá? Eu acho que os professores têm que ser mais bem preparados. Tá? Eu faço até uma crítica, né, que tem muitos colegas meus, né, que eu acho que não veste a camisa como deveria vestir. Tá? Eu acho que até a questão salarial, que tanto pesa e tudo mais, ela poderia ser diferente se houvesse um engajamento maior das pessoas que estão aí. Certo. Sim. Eu acho que você oferece um trabalho melhor, se você demonstra que você quer ser um agente de mudança, você tem condição de exigir mais. Isso. Mas se você está no relax, né, do jeito que esperando aposentar, etc. e tudo mais, aí você não tem... Deixando a onda levar, né? Exatamente. Diogo, eu fiz essa pergunta ao professor Ayrton porque recentemente eu assisti uma palestra do ex-ministro Cristóvão Buarque, sabe? Foi ministro da Educação em governos passados aí do Brasil. Parente do Chico. O Cristóvão, ele falava, foi senador da República, sim, é um cabeçudo na maneira... Ele é professor da UNB, inclusive. O cara é fantástico, né? E ele fala que, como analista educacional, que a educação no Brasil ela é uma colcha de retalhos. Ela é diferente de várias regiões, estados, municípios. O brasileiro ele não tem uma educação básica plana. Ele fala que a educação oferecida numa região do Nordeste, a região do Sul, ela é totalmente diferente, é uma coxa de retalho. Você não cobra de um único específico, por exemplo, o Ministério da Educação, a política pública nacional. Eu acho que essas diretrizes de liberdades para regiões, na questão dele, empobrece, né, a nação como um todo numa questão de educação e evolução educacional. O senhor concorda? Plenamente. Não existe uma discussão atual que eles estão querendo abrir a grade curricular, né? Tipo, se o aluno tem aptidão para fazer humano, ele pegar algumas matérias e outras não. Não existe uma discussão nesse sentido, professor? Olha, tem uma coisa até interessante a questão que você levanta. Por exemplo, dizem, né? Eu não tenho certeza porque eu não conheço os Estados Unidos. Mas, por exemplo, a física ensinada lá no ensino médio nos Estados Unidos é uma coisa extremamente básica. Aqui, eles dão a física lá no ensino médio como se o camarada fosse se tornar um pesquisador, um cientista, um astrofísico e tudo mais. Uma bomba atômica. Agora, você imagina o seguinte, né? Um camarada que vai para os humanos, o cara vai fazer direito. Manda esse camarada estudar leis, manda esse camarada ler os filósofos, sociólogos, etc. e tal. Vai ficar perdendo tempo com cálculo de física? Certo. Então, realmente não faz sentido. Aqui, falar de educação é aquilo, né? Falar de um monte de coisa errada. Por exemplo, os nossos professores de literatura, de ensino médio, etc. e tal, não leem. Agora, como é que você concebe um professor que não lê? Professor de literatura. Tá? Qual é a melhor maneira de você incentivar alguém a ler? Chama-se exemplo. Certo? Com certeza. Então, né, por exemplo, na casa da minha filha, meus netos me veem com o livro na mão quase que o tempo todo. Eles começam a pedir livros.
Certo? Isso, você estimulação, percebe claramente isso. Agora, o seu filho vai te ver só com o celular na mão, ele vai querer só o celular. Certo? Então, assim, a gente percebe, tá? A falta de exemplo. Essa semana passada aconteceu uma coisa curiosa, eu não sei se vocês devem ter visto. O Machado de Assis, com Memórias Póstumas, viralizou nos Estados Unidos, porque uma influencer lá se dispôs a ler um livro em ordem alfabética de cada um dos países. E ela disse que o Machado mudou a vida dela. Tá? Ela não sabia o que ela leria depois. Porque eu vou ler o que depois de ter lido Machado de Assis? Aí nós temos um problema. O professor aqui manda o moleque de 16, 17 anos ler Machado de Assis. Ele nunca mais vai ler na vida. Sabe por quê? Ele não tem maturidade para ler o Machado. Exato. O Machado foi ser feito... Como se diz, se você comparar o nível intelectual hoje, o Machado deve ser lido aos 30, mais ou menos. Aí você vai ter maturidade para ler Machado. E é muito injusto você desprezar o Machado de Assis, que é o único autor, tá, reconhecido pelo Harold Bloom, foi professor de Yale, que escreveu o Cânone Ocidental, os maiores livros dos autores. O Machado de Assis é o único no cânone do Harold Bloom. Nem o Saramago, que é Nobel de Literatura, está lá no cânone. Machado de Assis está. Machado de Assis é a leitura predileta do Woody Allen. Woody Allen. São as incoerências, né? Exatamente. É o gênio lendo o crânio, né? E outra coisa assim, por exemplo, eu acho que nós deveríamos ter na escola o professor leitor. Isso tem em vários países desenvolvidos do mundo. Aquele professor que vai ler com os alunos. Vamos ler. Então, vamos ler tal. Existem projetos, né? Mas não são há uns 20 anos, né, surgiu alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei todo satisfeito. Falei, caramba, né? Vamos ter professor leitor nas escolas. Mas não foi para frente. Professor, uma coisa. Todo mundo chama de professor, né? Mas antes de ser professor, o senhor teve alguma outra profissão? Eu fui vendedor de sapato e de roupa. Serve. Bagagem. Claro, bagagem. Você fala uma coisa interessante. Os alunos, às vezes, falam assim... o professor, você trabalha ou só dá aula? Isso a gente cansou de ouvir. Não só eu, mas um monte de colegas ouvi esse tipo de pergunta. Mas isso na juventude. O senhor foi... Sim, antes eu começar a dar aula. Depois, quando começou, não parou mais. Não. Depois que eu comecei a dar aula, só aula mesmo. Se identificou? Eu passei uma temporada, uns 3 anos, na Secretaria de Educação, em parte meio burocrática. Mas lá a gente desenvolveu alguns projetos de escrita e tal. Não era diretamente professor, mas passei esse período lá. E fui vice-diretor por 1 ano lá no Colégio Tiradentes também. Foram os meus pontos burocráticos. Eu fiz carreira no Tiradentes, eu dei aula lá 25 anos, né? Então, 25 anos de Tiradentes. Passei em concurso para lá, essa coisa toda. É uma das melhores escolas públicas da nossa cidade. Sim, né? Muito boa. Muito boa. Essa modelagem da escola cívico-militar, ela... Durante o governo passado, aí, eu estou falando do governo federal, sim, existia um programa de implantação e os indicadores eram prósperos, né? E a gente vê que... Eu vou ser bem claro aqui, assim, eu sou a favor, sim, da disciplina mais rígida dentro da escola, no momento muito mais importante na formação do cidadão, por conta desse vínculo. Eu fui aluno do professor Ayrton lá na década de 80, 90, e eu vejo a importância de um professor mais companheiro, de um professor mais atento, como o senhor tem demonstrado aí, e ao longo da sua carreira a gente vê e percebe nas pessoas quando falam o seu nome e de alguns outros aí, esse carinho, né? Então, eu sou a favor da escola cívico-militar porque formam cidadãos disciplinados, né? Cidadãos disciplinados, né? Eu te confesso que hoje eu sou a favor, mas eu não estudaria, não. Eu era um cara muito danado. Eu fui guarda-mirim, eu tive a disciplina desde de muito novo, né? Eu aprendi meu primeiro trabalho de verdade foi como guarda-mirim. A questão aqui, sem disciplina você não progride, não. Então, a gente vê que hoje o professor perdeu aquela autoridade dentro de sala, né? De corrigir, de chamar a atenção. Você pode até fazer algumas críticas a esse modelo proposto, né? De escola cívico-militar. Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas, tá?
Mas, assim, o princípio da disciplina, Ele se rege. Ele é indelével, né? Mas o... Está lá assim, na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Mas antes até por uma questão... eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana falando, olha, aqui nós vamos te dar o ensino, né? Vamos te dar fundamentos, mas a educação você tem que tê-la de casa, né? Você tem que ter em casa. Antigamente, por uma questão de princípio, já tinha um respeito que era diferente, né? Hoje isso anda bem complicado, né, professor? Os pais hoje estão delegando à escola o papel de educar os filhos, né? Educação familiar, isso aí é indispensável, isso aí é pai e mãe. Porque senão, que tipo de cidadão vai chegar até na escola? É complicado porque a gente teria que criar também uma rede de ensino para os pais, né? Como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. Sim, aí você faz reuniões das escolas, reuniões de pais, os pais não aparecem. Não aparecem. Durante o ano, final do ano, quando o filho é reprovado, eles vão lá e falam, o que aconteceu? Mas eu ouvi uma pessoa comentando uma coisa muito interessante. Em escolas públicas, às vezes as pessoas exigem uma coisa e não participam. Ela quer uma qualidade relativa, mas ela não vai numa reunião, numa coisa. Já na escola particular, além dela pagar, se você chamar, ela vai, porque ela tem a sensação que ela está pagando e quer participar e quer fazer. Então, claro. De certa forma, precisa investir um pouco na mentalidade, né? No reconhecimento do valor, né? Como o Cássio disse anteriormente. Com toda certeza. São valores que precisam ser resgatados, principalmente o que o professor Ayrton falou, preparar os professores para a nova realidade, né? A modernidade que veio, a tecnologia à disposição, a gente tem que tirar esse paradigma de que a educação ela propõe com falhas, né? Ela propõe com falhas porque nós não tivemos lá atrás, na estruturação, a consciência, né, e as pessoas certas para construir um plano nacional de educação. Então, fica aqui também a minha crítica, que antes de entrevistar, a gente pesquisa o setor onde os nossos entrevistados atuam e eu não podia deixar passar batido essa concepção. Quando eu vi a palestra gravada do professor Cristóvão Buarque, eu concordei plenamente, né? A gente não vê uma educação plana no país. É difícil, um país continental? Sim, mas não é impossível. Eu acho que tudo parte da educação. A evolução de um povo parte da educação. E nós precisamos construir novos cientistas, com novas tecnologias. O Brasil é um potencial fantástico em vários aspectos. Por que na questão do agro, né, avançou muito? Porque existe uma disciplina para o agro impostas pelo setor, né? Eu acho que se a gente quer formar cidadãos de bem, a gente tem que oferecer uma educação boa, uma educação de bem também. Eu sou assim, eu penso dessa maneira. Nós descobrimos uma coisa em comum, né? Eu não sabia, eu tenho a memória ruim, viu, professor? O senhor me desculpa, mas nós dois somos formados em jornalismo. Olha que bacana. Fomos quase contemporâneos, né? Não fomos porque eu sou um pouco mais velho, então a gente não pegou a mesma. Mas, partindo desse princípio, professor, dentro da literatura que eu percebo que é uma grande paixão, qual foi o seu primeiro livro escrito? Caramba, hein? Eu escrevi alguma coisa lá no final da década de 70. Eu entrei na Faculdade de Letras em 1979. E naquela época eu já escrevi alguma coisa, mas ficou meio perdido no tempo, tá? Oficialmente, assim... Publicado. O primeiro livro meu publicado por uma editora tradicional, inclusive, é o Julie Jean, que é um romance de adolescente. Ele é um livro infanto-juvenil, tá? Foi muito bacana a publicação dele. Tem um comentário da pessoa que, inclusive, aprovou isso aí junto à editora. Ela fez um comentário que, inclusive, me pegou de surpresa na época, né? Perguntaram para ela por que ela tinha aprovado a publicação do livro. Ela falou assim, olha, é um livro que não tem um palavrão. E eu não me ative a isso. Quer dizer, uma coisa... E dos livros que o senhor tem, qual que foi o senhor mais gostou de escrever? Aí fica... difícil, hein? Cara, a gente estava conversando sobre a questão da escrita, tá? A questão da escrita, ela pode ser prazerosa, mas pode ser uma tragédia também, tá? Nessa minha viagem à Argentina, eu participei de uma mesa redonda, e o tema era como nasce o romance.
E minha filha estava comigo, eu falei assim, olha, eu vou falar que o romance nasce de parto normal. Ela falou assim, você não vai me fazer pagar esse mico. Aí eu falei, não, tudo bem. Mas eu fui para o local da palestra e tal, da mesa, e eu comecei a pensar naquilo. Aí eu me lembrei de algumas situações. Por exemplo, o Flaubert, que é um autor francês, escreveu Madame Bovary, que é um clássico da literatura, né? Abre o realismo na literatura. Ele, quando ele não conseguia a palavra perfeita que ele queria para uma determinada frase, ele ficava doente. Ele ficava doente 3, 4 dias, tinha febre, etc. e tal, tudo mais. A Lígia Fagundes Telles, nossa grande escritora aqui, ela falava o seguinte, eu termino um livro, eu fico doente, porque eu estou vazia, meus personagens foram embora. Ela disse que uns 3 meses depois, ela começava a ouvir Mozart, e os personagens começavam a aparecer de novo, e ela ia se curando. Então, se você olhar por esse lado, é uma praga escrita, entendeu? É uma coisa de prazer, não tem lá essas coisas. Eu me recordo, eu escrevi um livro chamado Crimes em Vermelho, tem só em e-book, ele não está aqui. Esse livro é de 2011, é um livro policial, literatura policial. Ele é basicamente a formação de um serial killer, tá? Que quando eu escrevi esse livro, foram 2 situações. Uma situação, ele faz algo assim terrível, e eu, do lado de cada tela do computador, me assustei com aquilo tão terrível que era aquilo que eu estava escrevendo, inclusive. Eu tive um bloqueio mais ou menos por 1 mês, 2 meses, notebook fechadinho, não escrevi nada. Olha só. E uma outra situação que eu cheguei num ponto que eu fiquei com pena dele. Aí eu ia escrever, eu tinha uma toalha do lado, eu chorava e escrevia, jogava as lágrimas e escrevia. Olha só. Certo? Então, assim, eu sei que tem muita gente que escreve, né, profissionalmente, comercialmente sem, tá? Eu tenho esse lado. Tá? Vive a escrita. Sim. Agora, esses os melhores anos são aqueles das incertezas. Esse livro, inclusive, ele está participando do Prêmio Oceanos de Literatura, vamos ver o que vai virar. Esse livro, quem lê-lo e conhecer bem os uberabenses vai encontrar alguns aí que estão aí, com outros nomes, etc. e Ai, tal. que medo. Será que você está aí, Carlos? Algumas paixões. Não, eu acho que não. É sobretudo meu tempo de faculdade. Então aqui nós temos um balanço, temos algumas situações. Tipo, eu me recordo quando aquela tradição, família e propriedade, aquelas bandeiras gigantes, eu não sei se vocês chegaram a ver aquilo, desfilava pelas ruas de Uberaba, né? Plínio Salgado, um negócio assim, um cara integralista, das antigas e tal. Eu me lembro daquilo. E eu vivi o final do período militar, né? Na faculdade em 79, ainda tinha muita perseguição ainda, essa coisa toda. Então, esse livro, ele é um balanço da época. Da época de Então, tem alguma coisa nesse sentido, tá? E tem uma história curiosíssima aí, né? É uma amiga minha, não foi identificada com o nome, mas ela um dia chegou para mim e falou assim, eu vou parar de falar. Eu falei, como assim? Ela falou assim, porque as palavras já não estão dizendo mais nada. Então eu escrevo um livro dentro do livro de uma personagem que decide parar de falar. E o dia que ela resolve retornar as palavras, ela não lembra mais as palavras. Então ela é conduzida por uma pessoa que sabe exatamente quem ela é, embora ela não consiga se expressar, etc. e tal. Isso me tocou profundamente. A gente estava tomando café numa cafeteria e tal, de repente ela me fala isso. Tá? Então você encontra isso. Então é um livro pelo qual eu tenho um apreço muito grande. Né? Os melhores anos são aqueles das incertezas. Agora, esse livro aqui também, aqui é o espanhol, Esse é o bacana, gente. A Face Obscura do Passado. Esse livro aqui é curioso. Inclusive, eu não sei se eu devo falar. Se ela ouvir isso aqui depois, ela fala. Professor. Queremos saber de coisas, escândalos, né? Exatamente. Esse livro aí é o seguinte, é uma história bem simples. É um poeta e dramaturgo recluso. Ele mora numa cidadezinha pequena, tal.
E ele assim, já largou as badalações dos grandes centros, ele está lá, ele faz a happy hour ali no boteco da esquina Vixe, eu e acho tal. que eu conheço, hein? Tava aqui agora há pouco. Aí, num belo dia, chega a notícia que ele recebeu um prêmio. Aí, o seguinte, antes de receber o prêmio, ele vai para casa, toma um banho, toma um uísque, ele tem uma empregada que vive enchendo o saco dele, quanto que ele está bebendo, o charuto que ele está fumando, essa coisa errada toda. É uma mãezona para ele, mas ao mesmo tempo tal. Aí ele resolve dar uma repassada na vida dele. E o camarada tem PIN aqui? Vocês colocam um PIN depois? O camarada é um filho da mãe. Ele realmente... sem censura. Ele não é assim, das melhores pessoas. E tem um final inesperado, que eu naturalmente não vou dizer para vocês. Que corre o risco, como ele estava soltando spoiler aqui, de virar uma série lá na Argentina. Eu conheci um pessoal da Argentina. O camarada fez um filme, que inclusive eu recomendo, chamado Cidadão Ilustre, que é a história de um camarada já premiado e volta à cidadezinha dele para receber o prêmio Cidadão Ilustre, era o único que ele não tinha, só que a vida dele vira um inferno quando ele volta para a cidadezinha dele. E esse livro meu, ele dialoga com esse. Ele é o contrário, ao mesmo tempo dialoga. Então, essa versão em espanhol, eu presenteei o roteirista desse filme na Argentina, que inclusive é diretor do Museu de Belas Artes, né, de Buenos Aires e tal. Mas a parte curiosa é o seguinte, né? A gente está sempre escrevendo sobre a gente. Essa é a grande verdade. A gente não escreve sobre os outros. Tem sempre a gente ali. E um belo dia eu estava tomando um café com a minha ex-mulher, né? E ela virou para mim e falou assim, olha, eu estava dando uma olhada no seu livro lá na casa da nossa filha, minha filha mora em Santos. Interessante, né? Aí eu falei assim, olha, mas você deve ter notado assim, né? Porque o camarada é um filho da mãe, etc, e tal. E de uma certa maneira eu me sinto representado ali dentro do livro. Eu acho que esse camarada tem muito de mim. Ela virou para mim e falou assim, sabe que você tem razão? Não foi bem um elogio, né? Mas... E já vamos fazer um merchan aqui, né, do produto nosso aqui, ó, Netflix, ó, roteirista. Opa, fica a dica para o Netflix aqui. Professor Ayrton, eu vendo o senhor falar sobre a maneira, né, que o senhor escreve e se sensibiliza com a história que está escrita. Tivemos aqui o professor Gaspar Fernandes, também um escritor de literatura espírita, um romancista espírita também. Um estudioso também, uma pessoa também, como o perfil do senhor, os alunos disputam uma boa prosa com o professor. E ele contou para nós uma coisa que aconteceu com ele, que interessante, né, Diogo? Muito intrigante. Ele escreveu, ele levantou um belo dia com um tema na cabeça e foi escrever um livro. Livro aleatório, do tema que ele veio na cabeça dele. Um romance. Né? Assim que ele acabou, ele mandou o livro para a editora foi aprovado. Assim que o livro estava para sair, um líder religioso que ele não conhecia de outro lugar do planeta, lá do Brasil, sei lá, um lugar. É da região. Ele teve acesso a essa literatura e leu, e ele recebeu um telefonema. Professor Gaspar, o senhor escreveu o livro, tal. O senhor escreveu tudo da minha vida nesse livro, sou eu. Até a fazenda é a nossa. Até a fazenda é a nossa. Tudo que o senhor escreveu aí é a minha vida. Como pode uma coisa dessa? Aí ele, não sei, eu veio na cabeça, eu escrevi. Eu queria... Quanto que a editora pagou para o senhor nesse livro? Ele falou, 10 ou 15 mil reais. Ele falou, dou 300. Essa é minha história, eu quero ser o comprador. O senhor já se deparou com uma passagem mais ou menos assim parecida? Algumas pessoas se identificaram com a sua leitura, o senhor falou que escreve muito, a gente escreve muito escritores sobre a gente, mas eu achei muito inusitada essa questão. Eu acho que ela não deve ser recorrente, esse acontecimento, né? Cara, é o seguinte, né? A psicologia, inclusive, explica isso, né? Eu acho que, sobretudo em Jung, lá nos arquétipos, né? Essa herança que a gente vai trazendo.
De vidas passadas. Exatamente. Aí é questão de crença de cada um. Tem gente que acredita em reencarnação, outros não acreditam, mas não vamos entrar nesse mérito. Né? Certo. Eu vou ficar no científico, independente da minha crença. Tá? Então o Jung fala isso, que de repente você herda o que o Shakespeare escreveu em 1600. Isso vai ficando na sua cabeça, vai entrando. Né? A gente é, na realidade, a soma de todas as pessoas anteriores, as civilizações anteriores. A gente é a soma de tudo isso. A gente tem todo esse conhecimento que você vai acessando, etc. e tudo mais. Eu já, assim, às vezes, determinadas situações que eu estou escrevendo, alguma coisa, é a famosa sensação de déjà vu do francês, ou déjà vu, né? O déjà vu Era exatamente, da banda nordestina. era exatamente que eu ia falar com o senhor. Eu fiz uma leitura há muitos anos de um autor que, na verdade, eu acho que ele é ele transferiu para a obra a vivência, aventuras dele, né? E ele escreveu um livro de aventuras, é o Amir Klink, 100 Dias de Céu e Mar. Onde aquela travessia do Atlântico, ele durante 100 dias, né? E ele sozinho naquele barco, enfrentando tudo que pudesse, mostra a capacidade de autoavaliação dele, né? Como o senhor falou aí, voltando a fazer uma releitura dos conceitos, fazendo avaliação, o senhor me contou aí agora do personagem do seu livro, Perfeito. que faz essa autoanálise, né? E até hoje, de tempo em tempo, eu paro para fazer minha análise do momento que eu vivo, do tempo que eu vivi e aonde que a gente pode melhorar. Eu acho que a leitura tem essa magia, né? Da gente provocar dentro da gente. Poxa, um bom exemplo que você lê, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de sentir isso, eu gostaria de viver isso, de vivenciar isso que o personagem está vivendo. E é fantástico isso na leitura, né, professor? Olha, tem uma fala, deixa eu ver se eu me recordo quem disse isso. Eu li isso essa semana, mas não me recordo o autor. Quem não lê, vive uma vida. Quem lê, vive 1000 vidas. Essa é a grande verdade. Agora tem uma questão. A gente está falando muito da escrita, né? Mas se conhece um homem não pelo que ele escreve, mas pelo que ele lê, né? E o que o professor Ayrton gosta de ler? É uma boa, hein? Cara, eu tenho o hábito de ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Olha só. Tá? Mas comece e acabe, eu conheço as pessoas que leem a primeira página de todos os livros que compram. Eu tenho esse hábito. Cara, eu leio de tudo. Eu tenho alguns livros que eu leio assim 3, 4, 5 vezes. É mesmo? Tem, e a coisa, agora você vai ficar curioso, né? Tem um livro do Hermann Hesse. O Hermann Hesse é um dos meus autores prediletos. Certo. Porque ele escreveu um livro chamado O Lobo da Estepe, que eu acho assim fabuloso. Eu já li O Lobo da Estepe umas 3, 4 vezes. Clarice Lispector leu O Lobo da Estepe aos 14 anos e mudou a vida dela. Tá? Porque é um livro. Como é que é o nome? Magnífico. O Lobo da Estepe. O Lobo da Estepe. Que na realidade não é um lobo, é um cabrito. E que ele vive na metade da montanha, na Alemanha. Ele não vive nem na base, nem no topo. E esse O Lobo da Estepe, essa representação, é justamente para demonstrar aquelas pessoas. De repente vocês já se sentiram assim. Parece que você não é do mundo de hoje nem do passado. Você está entre civilizações. Eu já vou ler, já fiquei interessado. O Lobo da Estepe trata justamente disso. É um livro assim fantástico. E o Hermann Hesse escreveu a biografia do Buda, que é o Siddhartha. É um livro que eu tenho praticamente um livro de cabeceira. Porque tem cada ensinamento, cada coisa assim, simplesmente genial, entendeu? Então eu leio o Hermann Hesse, eu já li, acho que a obra toda dele, se não passei bem perto. Tá? Tem um escritor argentino que eu acho que as pessoas devem ler, embora ele não seja dos autores mais fáceis, ele escreve uns calhamaços assim, chamado Roberto Bolanho. Não confundir com o Chaves, que é Bolanhos. Um é plural, outro é singular. Roberto Bolanho é um camarada que morreu jovem, morreu aos 50 anos de problema no fígado.
Ele escreveu um livrinho que eu estou relendo, inclusive, chama 2666, um livro desse tamanho, que é composto de 5 livros, sendo que o primeiro e o quinto, eles dialogam, os outros do meio tem nada a ver e, ao mesmo tempo, tem tudo a ver, essas coisas. Então, eu leio, né? Os clássicos, sempre nos clássicos, né? Machado, não tem como você não ler Machado, né? Machado, você lê as 3 obras fundamentais do Machado, que é o Quincas Borba, Dom Casmurro e Memórias Póstumas, pronto, tá aí o Machado. Tá? Os contos do Machado, pega um conto, dá um conto do Machado. Por dia. Vai ler 20 minutos, um conto, certo. Agora, do outro lado da moeda, professor, qual que é um livro que o senhor leu e você fala, nossa, que tragédia? Né? O que ele gostou e o que ele detesta, né? Mas eu conheço o professor Ayrton, ele não vai achar esse livro, não, porque ele não vai depreciar. É verdade? Não, eu não tenho problema em falar, não. Porque me aconteceu uma situação até interessante. Primeiro, se você me perguntar assim, qual é o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques? É o livro. O melhor O livro. Eu acho que é. Claro que tem outros assim que chega bem perto, mas eu acho que superar os 100 anos de solidão, acho meio difícil. Olha só. Agora, eu li O Alquimista, do Paulo Coelho. Aí comecei a ler O Diário de um Mago. Cheguei na metade do livro e abandonei. Nunca terminei de ler. Quando ele começou a fazer chuveiro no meio do livro, eu falei, não, isso é um insulto ao meu intelecto. Realmente. E alguns anos depois, no Tiradentes, uma aluna me desafiou. Falou, não, professor, isso é preconceito, mas não sei o que tem, etc e tal. Eu falei, tudo bem, ué. O que você quer que eu leia? Eu aceito o desafio. Ela falou assim, não, leia Verônica Decide Morrer. Esse eu Li. Mudou nada o meu conceito. Assisti o filme é uma porcaria também. Ele vendeu os direitos para o filme é uma porcaria. Paulo Coelho é um escritor, né? A escrita dele é um pouco mais... É conflitante. O Alquimista é um livrinho interessante, é uma fábula interessante. É melhor lê-lo do que não ler nada, né? Mas não é... Mas isso que é Alquimista é derivação de um Aí eu livro prefiro o medieval. Paulo Coelho com o Raul Seixas e o Zé Ramalho. Não existe duvido. essa... É um grande letrista. Existe esse paradigma aí, depois tem que pesquisar melhor, mas eu já ouvi dizer que o Alquimista é meio que uma réplica, uma tradução de uma história meio que medieval. Agora, inegavelmente, é um autor vendeu 200 milhões de exemplares no Sabe dos mundo. Paranauê, né? Entendeu? Isso aí é inegável, certo? Isso aí não se questiona. É o mesmo caso, você pega Stephen King, por exemplo. Eu adoro Stephen King. É literatura de entretenimento. Está muito longe de 100 anos de solidão, etc. e tudo mais. Dan Brown. Não li. Assisti os filmes, vale? Leia depois que você nos dá uma avaliação. Posso ler, né? mas parece que é um camarada que escreve bem. Comercial também. Eu não posso falar que não vão chegar nessa quarta pirâmide aqui, certo? Que a minha filha um dia falou para mim, falou assim, isso aqui vocês plagiaram o filme A Múmia. Eu falei, não plagiamos por uma razão muito simples. Esse livro foi escrito em 97, A Múmia é de 99. É um livro, é entretenimento, tá? Vai falar do quê? Um atentado contra o Papa. Então eu tenho seita aí. Quarta pirâmide, Inferno de Areia. Inferno de Areia. Tem um livro da vida. Que é até o título, né? Exatamente. Mas às Tá? vezes... É literatura de entretenimento. Se você pedisse, me recomenda um livro seu. Eu falei assim, o que você quer? Você quer entretenimento? É esse aqui. Ah, você quer um livro que vai te levar a pensar, a questionar? É esse aqui. Ou esse aqui. É muita opção. Sabe, a passagem mais recente que eu tive com o professor Ayrton, a gente teve 3, né? Agora, puxando a memória, na faculdade, e como eu sou mais idoso, eu não tenho lembrança. A gente também participou de um outro programa que chamava Primeira Chamada, né? Do Cláudio. Primeira Chamada. Cláudio, o senhor foi entrevistado no Primeira Chamada. Ah, é verdade. Não existia podcast naquela época, né? Era gravado em fita, mandava para a TV. Abraço para o Cláudio, inclusive. Exatamente, né? opa. Cláudio Gonçalves e Érica, né? Citou você a semana passada, eu fui almoçar com ele e com o filho dele.
E eu falei que teria um contato com você e tal. Ele falou assim, ele lembrou, inclusive quando ele te visitou, né, os perrengues que você teve, um camarada muito bacana. Né? Cláudio é fantástico, ele. O filho dele é muito melhor do que ele, viu? E eu falo isso para ele. O Felipe era o âncora do programa, o Felipe. né? Ele tinha uma questão, ele falou assim, agora eu vou pegar seu gancho. Aí eu ficava... Não, era uma esculhambação danada de lá. Era um programa, era um pânico local, era um pânico do Agreste. As bobagens que saíam são aquelas. Agora... Eu sempre virei pro Cláudio e falei assim, você não vai nada, mas eu amo seu filho. Mas Aí ele falou, e ele fala a mesma coisa para mim, ele adora o meu filho e me odeia. Mas o terceiro momento que a gente teve acesso foi quando eu escrevi meu livro. Quando eu escrevi meu livro, eu não tinha movimento nenhum, né? Então, portanto, eu escrevi ele falando, o iPhone ia captando. Quando eu recuperei o movimento desse dedo, eu fui corrigindo. E aí, quando eu recuperei a mão, eu diagramei posteriormente. Aí eu falei pra ele, pô, tô numa puta vergonha de mandar isso pra você. Ele, como voluntário, revisou, né, o livro. Era um momento que eu precisava muito, realmente. E, assim... E aí você vê o poder da leitura. É um livro muito simples, né? Muito tranquilo de ler. Todas as pessoas... Estranhamente, todo mundo que leu deu um feedback positivo, que começou a ler É um livrão, né? Venhamos. Mas o senhor acredita que tiveram 5 pessoas na nossa região e até no Brasil que foram diagnosticadas porque o cara leu o livro e falou, o fulano tá com a doença do livro. Que o Dr. Rui Ramos, que é hoje presidente da Codal, na época prefeito de Pirajuba, ele comprou lá uns 200 livros na época. Quando eu lancei, estava na pandemia, Sim. ele pediu, autografava, mandava e ele distribuiu para os amigos, para todo mundo. Correto. Um deles foi parar em Conceição e o Fábio Julian foi identificado por meio do Dr. Renato Roque e tratou, a gente ajudou, né, e tudo mais. E hoje, assim, na época eu usei o recurso do meu próprio tratamento e hoje a gente doa o que vende, doa para os demais aí. E tem essa corrente do Brasil todo, mas é um livro muito simples que já ajudou. Bom, eu não sei se nós vamos incluir mais uma pessoa aí, porque a ex-esposa de um amigo meu, tá, foi diagnosticada, e a menina dela é psicóloga. Quando me falaram, isso é coisa de uns 4 meses, mais ou menos. Eu peguei o meu exemplar e falei assim, lê, que você vai precisar. Coisa boa. Leu. A menina já se recuperou bem, mas estava naquela, respirando com ajuda de aparelho, né? Aquela situação toda que evidentemente você viveu, né? Que não se deseja para ninguém, né? Com o senhor certeza. acha que é possível? Mas isso é um processo evolutivo. O senhor tinha que passar e tinha que escrever esse livro, e esse livro ser norteador para outras pessoas. Isso aí faz parte do processo evolutivo dele, né, professor? Cara, bom, acho que nós comungamos, né, desse pensamento. Eu acho que tudo, né? Tudo na vida é um aprendizado, né? Tudo na vida é um aprendizado. Agora depende como você vai encarar isso também, né? Tem gente que se revolta, faz um monte de coisa, xinga, etc e tal, né? Eu acho que já passei pelos meus momentos que eu pude revoltar em algum momento, mas ultimamente Paz, tranquilo. amor. Não, sossegado. Professor, agora conta para nós da atividade de roteirista e diretor, né? O senhor me falou que, além de roteirizar, ainda está numa fase de produção também de filmes, né? Olha, eu na realidade é o seguinte, quando eu escrevi esse livro lá no passado, eu transformei num roteiro na época e ficou aquilo, ficou guardado, não virou nada e tal. Aí, o que acontece? Em 2008, o pessoal, Aldo, inclusive fez o Ninfa Bebê, acho que é um camarada para vocês trazerem aqui, professor do IF. Não assisti, o senhor acredita até hoje? Eu tenho maior curiosidade. Vale, é bacana, Ele realmente. está disponível onde, professor? Ninfa Bebê? Não sei. Em qual plataforma? A gente pesquisa. Realmente não sei. O Ari é um amigo meu que faleceu, era o diretor de fotografia lá. Inclusive o Ari foi diretor do primeiro roteiro que eu escrevi. Então, em 2008, eu fui fazer um curso de cinema digital. O Aldo, que começou a dar o curso, depois passou para o Tilim, porque o Aldo passou no concurso do IF, teve que deixar e foi se dedicar ao IF. Então, eu escrevi um roteirozinho básico, que era finalização de curso, chamava Tarde de Autógrafos.
O Tarde de Autógrafos é uma história interessante. É um personagem, filho da mãe, que ele vai tirar satisfação com o cara que escreveu ele. Por que você escreveu eu desse jeito? Então, é essa coisa, assim, eu acho. Eu gosto muito de trabalhar com essas coisas assim, que beiram o absurdo, né? É minha primeira experiência. E quem estrelou esse filme foi o Mário Assunção, né? Professor de História, hoje está em Portugal concluindo o doutorado dele. E a gente começou. O Mário foi meu aluno, depois foi meu colega no Tiradentes, depois foi meu colega em Tuverava. Aí um belo dia, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, vamos montar uma produtora de filme? Eu falei assim, vamos. Urucubaca Filmes. Eu falei, nossa, já achei meio estranho o nome, mas tudo bem. Aí nós fizemos, ele tinha um roteiro básico chamado esse aqui, ó, Desassombro. Desassombro. Inclusive, esse aí é presente para vocês, viu? Depois eu autografo. Opa. É a lenda do Caboclo d'Água. Nós filmamos isso na beira do Rio Grande. Nossa. Certo. Aí eu trabalho como ator aí também. Eu fui ator e produtor Que e legal. dei uns pitacos no roteiro. Consequentemente, o pessoal de Água Comprida nos propôs a fazer um longa contando as histórias de Água Comprida. Certo. Aí fizemos, chama A Cidade e as Flores. São 5 histórias de Água Comprida, histórias sensíveis, histórias engraçadas. Então, esse foi feito um concurso de redação, os meninos contaram as histórias, a partir das histórias eu elaborei o roteiro. Olha que coisa riquíssima, né? É, fantástico, as histórias são maravilhosas. Então, eu elaborei o roteiro e filmamos. Aqui, inclusive, vou aproveitar e agradecer o professor Cláudio, que nos deu uma grana para ajudar no filme. Tá? Ele pagou praticamente o diretor de fotografia e tudo mais e tal. O Cláudio sempre nos deu muito apoio nesse sentido, é um camarada muito engajado nisso aí. Bom, o Lapaivo conhece, sabe disso. Então fizemos Cidade e as Flores. Esse filme rodou bastante, ele foi exibido aqui em Campos do Jordão, no Espírito Santo, para quanto é banda. Hoje, inclusive, ele está num processo de melhoria de alguns pontos, ele vai ser relançado, inclusive. Então, esse foi o primeiro longa que eu escrevi. Depois disso, nós resolvemos ir para a roça fazer alguma coisa diferente. Todo filme nosso tem roça no meio da história. Aí fizemos Dança das Marionetes. É um camarada que supostamente está no purgatório, lá meio perdido, né? Aí eu costumo fazer uma brincadeira que eu escrevi um papel para mim que eu acho que combina muito comigo, Deus. Eu faço Deus. É brincadeira, evidentemente. Mas eu faço um homem de preto lá. É que vem lá, né, daquela a metáfora do Deus me livre, o cara tá preso, Deus me livre, pelo amor de Deus. Certo. Então, aí era para ser um curta-metragem, mas veio a pandemia, então nós ficamos uns 3 anos com ele parado. Aí depois falou, não, mas esse filme tem mais lenha para queimar aqui. Elaboramos mais uma série de cenas, foi feito. Esse filme teve uma exibição, também precisa refazer alguns pontos, mas é um filme interessantíssimo. Chama Dança das Marionetes, maravilhoso. Filmamos em vários pontos aqui de Uberaba. Além dessa parte rural, ele já tem uma parte urbana também. Tá? E recomendo também outra pessoa para vocês trazerem aqui, né? Zé Humberto Henriques. Opa, 405 livros. Não sei se já trouxeram. Não. Zé Humberto Henriques. Eu revisei, eu acho que 2 livros para o Zé Humberto. E Acho que o Christians é dele, não é? Hã? O Christians, ele tem um livro que chama Christians, uma coisa assim. Não sei, é tanta coisa. 405. Ele escreve muito. Não, tem que ser Recordista, ele, né? É. Então, assim, tem um conto num livro de Zé Humberto chamado Desancamento. É a história de uns ladrões de cavalo. De boi, aliás, minto, ladrão de vaca. E desse conto eu fiz um roteiro que exige uma grana maior para ser filmado. Particularmente, eu gostaria que o Celton Mello fizesse o papel do delegado, certo? É um delegado que tem que levar uns ladrões em outra cidade. E aí eu acrescentei toda a problemática desse. Né? Aí entra a minha parte também, quando eu escrevi isso, eu estava atravessando um período meio complicado da minha vida, né? Tanto eu quanto o Mário, tem um papel lá também. Então, toda essa problematização está lá, certo?
Então foi feito um roteiro que aguarda, quem sabe algum dia a gente possa fazer alguma coisa com ele. Mas esse não dá para fazer assim nas coxas, como se diz. Mas hoje essa tecnologia do streaming está tornando um pouco mais acessível as produções, né? Se percebe que multinacionais como Netflix está descentralizando a produção. Essa semana eu vi um filme que chama Biônicos, eu não sei se o senhor chegou a ver. Eu acho que já vi a chamada. Não cara, assisti. que é um filme nacional que ele usa recursos assim. Sinceramente, eu não gostei do roteiro. Certo. Mas ele usa recursos que eu nunca vi isso no cinema local, uma coisa muito avançada. E assim eles estão fazendo Coreia, muitos longas eles estão fazendo. A Polônia está com uma produção vastíssima. Então, A Turquia tem uns filmes interessantes. Então assim, muita os coisa. streams eles estão dando um pouco mais Eu de acho que até acesso, por uma né? questão de lei eles têm que investir, né, no local. Eu acho que tem uma cota a ser cumprida, etc. e tudo mais. E só para te falar que foi aprovado agora pela lei Paulo Gustavo um roteiro meu, chama Cavalgada, tá? Ele vai ser filmado, acredito que lá para janeiro deva estar pronto, tá? Bem interessante também, e para variar na roça. Para variar na roça, a gente é muita roça. Quero aproveitar aqui sobre essas temáticas que a gente falando, né, das multifacetas do professor, né, como artista, e dizer também para a população de Uberaba que essa cena de sermos um território reconhecido internacionalmente no Geoparque, ela precisa também ter uma atenção especial para as políticas de valorização dos nossos artistas locais, né? Durante o período que eu estive na Fundação Cultural, eu peguei 2 anos de pandemia e a gente sente a necessidade em setores como a literatura, como o cinema, né, da gente criar oportunidades de potencializar aqueles poucos que estão atuando nesse segmento, né, professor? Sim. A gente sente, no teatro nós temos bastante, na música, então, excepcional, na dança, mas a literatura, a gente vê pouca política pública de valorização desses artistas. Não que falte vontade do poder público, mas o poder público, a Fundação Cultural é só a porta de entrada da percepção popular. Então, traz a necessidade para dentro da Fundação Cultural e a Fundação Cultural elabora dentro do seu planejamento editais de valorização de artistas. O professor falou, ele foi contemplado aqui com recurso proveniente da Lei Emergencial Paulo Gustavo, né? O setor de audiovisual e outros setores, e também agora implantada a Política Nacional Aldir Blanc, né? E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: existem indivíduos em volume relevante para que a gente faça essa provocação ao município, para que a gente tenha um programa que abrace ou uma lei municipal que seja criada nesse espectro aí da literatura e do cinema, que faça surgir novos Ayrtons aqui em Uberaba? Olha, a literatura sempre foi vista como uma coisa mais elitizada. Mas eu já deixo bem claro para todo mundo que isso aí é uma injustiça com a literatura. Narrativa errada. Sem sombra de dúvidas, tá? Naturalmente, nós temos escritores que escrevem para eles mesmos, né? Acho que não quer ser lido por ninguém e fica lá em volta do próprio umbigo. Isso tem, tá? Tem autores que você pega o livro e fala, não, tá de brincadeira esse camarada, né? Tá? Mas tem muita gente preocupada em levar alguma coisa ao público, né? Eu vou te citar aqui, já que você citou a Lei Aldir Blanc, quando ela foi lá em 2019, acho que foi 19, né? Em 20. 2019 e 20. 19 e 20. Nós vencemos, né? Fizemos um projeto, esse projeto inclusive é um site que está no ar. Ele perdeu um pouco aquelas características, eu tinha um prazo, questão de direitos autorais, é uma coisa que eu brigo muito por causa disso. Eu lembro do seu projeto. Né? Chama Me Conte um Conto. Está lá o site, meconteumconto.com.br. Sensacional. Tem lá, acho que meia dúzia, que foram, inclusive, contos que eu gravei. Tá? Você pode ler, você pode ouvir e você pode me ver lendo. Eu preciso, inclusive, melhorar alguns, que ficou alguma coisa assim, meio... uma qualidade até um pouquinho inferior, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte:
esse projeto, ele previa, né, um concurso de contos. Uhum. E quando eu lancei o regulamento, etc., eu falei assim, caramba. E a gente premiou 12 contos. Eu falei, caramba, se aparecer 20 contos aqui, eu vou aplaudir, né? Vou bater palma. 162 inscrições. Que coisa boa. E vou te falar uma coisa. Qualidade. Coisas de qualidade. Tá? Alguns contos simplesmente extraordinários. E o senhor foi aprofundar no estudo para saber esse número, da onde surgia, quais células que foram provocadas para que esse resultado chegasse? De tudo quanto é lado tinha gente se manifestando, entendeu? Pô, isso é bom demais, né, Diogo? Então tinha acadêmico de medicina, aliás, um acadêmico de medicina, quando eu bati o olho no conto dele, eu falei, caramba, isso aqui já ganhou. É a história de um camarada que marca um encontro e fica na expectativa do encontro. E a pessoa não vem a esse encontro. Caramba, mas ele é denso psicologicamente, o pensamento da pessoa, etc. e tal. Isso tudo com uma clareza muito grande. Certo? Então, fora de série. Teve um camarada, esse rapaz, esse também é outro que eu sugiro a vocês, chama Gustavo Castanheira, escritor, tem um livro de contos, foi finalista no prêmio Casa de las Américas em Cuba, tá? Professor de história também. O conto dele, o Pushkin... É daqui de Uberaba? Daqui de Uberaba. Que legal. O Pushkin, aquele autor russo, é desafiado para um duelo. O conto dele é uma delícia, cara. Que legal. Não, coisas assim, fantásticas. As mais variadas temáticas, tá? Um monte de coisa. Tem um rapaz que desenvolveu um conto em cima de um cara que chamava Max Planck, que é um cientista. Quando eu chamei, eu te odeio, Max Planck. Maravilhoso. Tá? Essas informações desse pessoal que participou do seu projeto, né, que se inscreveram no seu projeto, essa informação pode ser de suma importância para provocar uma política pública de amparo. Perfeito. Então, levar essas informações e buscar lá dentro da Fundação Cultural a oportunidade de um novo edital específico para isso, que a gente sente falta da literatura, de políticas públicas mais abrangentes, mais abrangentes, um leque maior de oportunidades. Cara, nós tivemos uma feira literária aqui em Uberaba, aí depois eu acho que uma editora assumiu, acho que a editora Melhoramentos, uma coisa assim, do Tiago de Mello Andrade, que é esse grande autor que nós temos aqui. E essa festa literária de Uberaba não acontece faz tempo. Né? Não, e a gente tem aí parceiros que possam nos auxiliar, né? Nós temos grandes eventos de nível internacional, a BCZ, a Expo Zebu é uma, que a gente pode adensar, já que já tem o Cultura no Parque, que é um projeto que a gente leva música, leva entretenimento. Mas eu acho que a gente tinha que aproveitar, já que tem esse grande número que te surpreendeu, e me surpreendeu também, eu fiquei sabendo disso aqui agora. Eu acho que a gente pode. Eu acho que o podcast de hoje está rendendo bons frutos, né? Com certeza, mas não era de se esperar menos, né? Gigante desse. Não, e a maneira que ele transfere, a ternura, a doçura com que ele comunica com a gente sobre esses aspectos é muito bom, né? Parece que ele é um jovem de 27 anos no auge da sua capacidade profissional. 26. 27. Eu fiz uma proposta para ele quando ele estava revisando meu livro com muita vergonha. Eu disse, não, cara, você putz. Eu falei, você não quer montar um Mobral para adultos, não? Uma atualização. Né? Fala isso, é modesto. O livro dele é muito bom. Mexi muito pouco no livro. Coloquei lá uma meia dúzia de vírgula, talvez evitei alguma repetição aqui e ali, mas o livro ele já disse tudo. O camarada escreve, né? Professor Ayrton, para quem quiser conhecer mais de perto o seu trabalho, para quem quiser estabelecer um contato com o senhor para esclarecimentos, eu sei que o senhor é um gentleman, né? é um paizão, a câmera está aqui, para o senhor falar dos contatos de redes sociais, como que as pessoas te localizam, para bater papo e interagir com a sua obra. E é hora de faturar, né? Onde acha o livro para comprar também, né? Vamos fazer o merchan, professor. O merchan é o seguinte... A quarta pirâmide, aproveitando o merchan, a quarta pirâmide
Para Uberaba, eu tenho alguns exemplares, então eu consigo entregar. E é onde que eles se encontram com o senhor para fazer essa aquisição? Estão comigo em casa. Então, com casa. Aí, Tá. como que entra em contato com o senhor? Vamos lá. O meu telefone Isso. é o 997... 34 primeiro. 34. Esqueço desse detalhe. 9. 9781-0511. Vamos repetir. 34 99781-0511. 0511. Professor Ayrton de Souza. Exatamente. É o WhatsApp também, esse aí. Meu e-mail, que eu olho todo dia regularmente, Ayrton de Souza, Souza com Z, @yahoo.com.br. Certo. Instagram, parece-me que está Ayrton de Souza Oficial. Eu acho que houve uma pequena mudança, acho que está oficial. Sim. E o outro eu não tenho certeza, mas se você procurar Me Conte um Conto, você vai achar Instagram também do Me Conte um Conto. Me conte um conto, né? Isso. Que é o projeto que está... Exatamente. Só não acha se não quiser. Só não acha se não quiser. Então, a Quarta Pirâmide, se alguém quiser adquirir comigo, a cara. Cadê? A face. Eu troco a cara aqui com a face em português. A face escura do passado. A face obscura do passado, eu tenho pouquíssimos exemplares, certo? Mas ainda tenho. Ou na editora. Lá no Me Conte um Conto, no site, inclusive, do Me Conte um Conto, tem link para comprar. Acho que no meu Facebook tem link também para comprar esse aqui. Mas eu ainda tenho alguns exemplares, caso alguém deseje. Este aqui não está disponível no momento, porque ele está participando do Prêmio Oceanos. Certo. Então, os exemplares que eu tenho, eu preciso deles justamente para o prêmio. Certo. Tá? E quem comprou, comprou. Quem não comprou, Não comprou, se não ganhar compra o prêmio, mais. vai ficar o dobro do preço. O Desassombro, como ele foi chancelado, a gente faz uma graça. De repente, você adquire um desses dois aqui, eu posso presentear com o Desassombro. Eu devo ter mais ou menos uns 15 exemplares dele. E esse aqui que é uma leitura infantil, né? Tá mais para juvenil. 12, 13, 14 anos nessa Isso. faixa, tá? Júlia e Jim. Exatamente. São dois jovens apaixonados aí, enfrentando as tretas dos invejosos, etc. e tudo mais. Esse também eu ainda tenho alguns comigo. Certo. Esse livro esgotou, acho que 2 edições, e não fizemos uma terceira. E na contracapa tem uma simpatia para ensinar a lidar com os invejosos, né? Exatamente. Tá? Então eu quero lançar aqui uma promoção, né? Nossa, do Diogo. Você que está nos assistindo aí, além de curtir, vai lá nos comentários, fala: eu quero uma obra do professor Ayrton. Nós vamos sortear um exemplar de cada, bancado pelo Papo com Gigantes. Para você que está nos seguindo aí, nós vamos sortear. Basta colocar aí nos comentários: eu quero uma obra do professor Ayrton. Outros dois, que esses dois eu já comprei, é meu. Vou fazer o Pix agora, Isso. professor. Sem Só problema. passa o valor, Sem eu vou fazer problema. o Pix. Ó, que ele tem português, tem espanhol. Se alguém de repente se atrever, tá? Certinho, Diogo? Certinho. Combinadíssimo. Professor, a gente quer muito agradecer a sua presença hoje aqui. O senhor realmente é um modelador, é um exemplo a ser seguido pela nossa sociedade, não só uberabense, né? Essa riqueza de conhecimento, a didática com que o senhor transfere conhecimento, ela é exemplar. Falar também da questão social, a prova está aqui. Sim. Diogo, num momento difícil, precisava de alguém para auxiliá-lo e o senhor prontamente, com o coração aberto e esse sorriso que lhe é peculiar, estava lá pronto para ajudar e ajuda a todos, eu tenho certeza. Fui seu aluno, sei de quanto foi importante a minha passagem lá dentro da sala de aula com você. E eu fico muito orgulhoso de ser seu amigo, de poder estarmos aqui nos encontrando, batendo esse papo legal. Espero tê-lo conosco em breve, novamente. Com certeza. E, além disso, ele é orientador de oportunidades como a Lei Aldir Blanc, né? Então, se você não conseguiu agora, na próxima edição do ano que vem, porque ela é uma política pública, consulta o professor, chama ele na parceria. O professor Ayrton, ele está hoje para expandir a cultura onde ele atua.
e já deu algumas dicas, né, de outros grandes monstros aqui da nossa cidade, gigantes da nossa cidade, para que a gente traga aqui na bancada. Com certeza. Com sem certeza. dúvida. Hoje foi um papo riquíssimo, né? Professor, aqui nessa câmera é de praxe. Ela é feita para o senhor transferir para as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem direta sua, de qualquer tema que o senhor queira, né? Transferir para as pessoas um pouco da sua percepção, um conselho que o senhor daria para a população de Uberaba, a população que nos assiste aí, mundo afora. A câmera é sua. Não, acho que a coisa é muito simples, né? O que me move, né, hoje, o que me leva adiante é o seguinte: você pode ajudar? Você pode colaborar com as pessoas, com a sociedade? Então vá em frente, faça isso. Tá? Isso eu acho que é a máxima. Nós temos que cuidar uns dos outros, preocupar uns com os outros, né? Voltando só ao exemplo aqui do Lapaiva, eu me recordo quando o Lapaiva veio me perguntar quanto é que eu cobraria para fazer a revisão do livro dele. E me recordo de falar para ele o seguinte, falei assim, é para ajudar as pessoas? Você falou assim, é. Eu falei, então não vou te cobrar. É uma forma de você colaborar. Tá? Então, assim, hoje eu me ocupo da escrita, mas é uma escrita preocupada em acrescentar alguma coisa às pessoas. Eu não faço uma literatura para acabar com a pessoa, para denegrir a pessoa. Não, muito pelo contrário. É uma forma de colaborar. É uma forma, quando você lê um livro meu, você vai refletir e, no fundo, você vai se tornar uma pessoa melhor, porque cada livro que você lê, você se torna uma pessoa melhor. E, naturalmente, um papo desse aqui, claro que melhora ainda mais ainda, né? Agradeço muitíssimo a recepção de vocês dois. Prazer imenso estar aqui. Nós tá? é que agradecemos, né? A gente está aí precisando, a gente está de volta. Tranquilo, vamos. E a gente quer ver esses Falar. filmes na Netflix, né? Ou Netflix. Com certeza, ou Abre o na olho, Amazon. Netflix. Na Amazon. Verão, com certeza, tá? Eu espero te ver na Argentina, já que você quer ir na Argentina. Vamos lá. Tô Tá, a dentro, gente hein? se Só encontra. vou tomar o vinho lá em Mendonça. A gente se encontra, vale a pena. Olha, e comer, tá? E numa casa de tango, né? Vale a pena. Passear na Florida. Exatamente, não, tudo ali vale muito a pena. Olha, você fala isso, eu lembro da minha prima que viaja o mundo inteiro e o lugar predileto dela é a Argentina. Ela estava lá, a Patrícia, minha prima, que viaja para a Argentina com uma certa frequência. Muito bacana. É com tristeza a gente chega ao final de mais um Papo com Gigantes. Hoje entrevistando essa figura espetacular, esse coração gigantesco, esse professor exemplo, todas as virtudes numa pessoa como o professor Ayrton, não podia deixar de fora de estar conosco aqui no Papo com Gigantes. Encerramos mais uma edição com muito carinho, com muito amor, cuidando de você, trazendo exemplos a serem seguidos. Papo com Gigantes. Segunda tem mais.